Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. Veja aqui, Revista Eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades. Hoje vamos abordar aspectos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei número 14.133 de 2021. O foco da nossa conversa será os desafios da administração pública e da iniciativa privada para se adequar às novidades trazidas pelo novo diploma legal. O advogado Cláudio Moraes vai nos esclarecer sobre a necessidade de capacitação técnica das pessoas envolvidas nos processos administrativos de licitações e planejamento. Doutor Cláudio, a nova lei de licitações foi publicada e já está em vigência desde 1º de abril deste ano, mas a administração pública ainda poderá realizar licitações pelo regime da Lei 8666 de 1993 por certo período. Pergunto, qual é o objetivo de se manter os dois instrumentos legais vigentes? Olá, Tati. Bem, realmente a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela estabeleceu um prazo de 2 anos, de transição. Bem, a nova lei, ela possui 194 artigos. Eu entendo que a lei é uma lei densa, é uma lei que condensou ali no mesmo diploma legal regras anteriores que já estavam ali sendo praticadas, tanto pela lei anterior, a Lei 8.666 de 1993, como a Lei do Pregão, o RDC, e também a consolidação de entendimentos jurisprudenciais, tanto do Poder Judiciário como também do Tribunal de Contas da União, especialmente. Eu entendo que esse prazo de 2 anos é, sim, um prazo mínimo, na minha opinião, tá? É um prazo de transição mínimo, porque quem conhece um pouco a administração pública por dentro sabe que as coisas não são tão rápidas assim, né? Então, você sair de um diploma e passar para um outro completamente diferente, novo, né? Onde reúne ali inúmeras regras, entendimentos, para que você mude isso de forma, vamos dizer assim, repentina, sem uma transição, você vai causar para a administração pública um desequilíbrio, uma paralisia, e com certeza isso vai impactar na própria sociedade, uma vez que as licitações elas irão parar, obviamente, por conta dessa necessidade de entendimento do novo diploma. Repito, por ser uma lei densa, uma lei nova, é preciso, sim, uma fase de adaptação. E eu entendo que esse prazo de 2 anos é um prazo mínimo, na minha opinião. A nova lei trouxe muitos desafios aos administradores públicos e às empresas privadas que contratam com o poder público. Na sua opinião, quais são os principais pontos que devem ser observados pelos gestores nesse momento para que se preparem adequadamente para essa transição? Tati, você falou algo muito interessante. A pergunta realmente, ela nos leva a refletir sobre um ponto que muitas vezes a gente não identifica, não visualiza em algumas abordagens sobre o assunto. A nova lei de licitações, ela impacta não somente a administração pública, ela também impacta as empresas privadas, né? Ela também impacta a iniciativa privada que contrata com o poder público. Então, esse momento de transição, esse momento que todos aqueles que são envolvidos com o processo administrativo relacionado à contratação pública, tanto aqueles servidores públicos, ou seja, aqueles que compõem os quadros da administração pública, como aqueles que compõem os quadros das empresas privadas. Tanto um quanto o outro precisam, se qualificar, precisam entender as novas regras para que os contratos que vierem a ser celebrados sejam seguros, juridicamente falando, tanto para uma parte como para outra. E, obviamente, essa segurança jurídica, ela também
traz benefícios para a sociedade. Uma vez que você tem um contrato, uma licitação, um processo licitatório seguro, né, robusto, seguro juridicamente, você tem as partes que celebram esse contrato seguras, né, com confiança, e você também vai ter uma execução de um contrato também de uma forma muito mais segura. E isso vai trazer também benefícios para a sociedade. Então, a pergunta ela é extremamente importante porque você ressalta não somente a necessidade da administração pública se qualificar, mas também de todos aqueles que compõem a iniciativa privada, que contratam com o poder público, também ter a mesma preocupação em qualificação. Ao final dos 2 anos, a nova lei passará a ser obrigatória para todos, certo? Mas ainda hoje existem muitas dúvidas sobre a Lei 866 de 1993. Será que esses 2 anos serão realmente suficientes para entender por completo a nova lei de licitações? A Lei 8666 de 1993, ela ditou as regras sobre licitação, né, especialmente ela, num prazo de 28 anos, ou seja, quase 3 décadas. Né? E aí agora, com esse período de transição de 2 anos, né, nós também teremos aí praticamente 3 décadas fechadas com as regras ditadas pela Lei 8666. Então, assim, até hoje, em pleno 2021, esse diploma legal sempre trouxe, ainda traz, inúmeros questionamentos, dúvidas, entendimentos dos tribunais de contas, entendimentos contraditórios sobre o mesmo assunto. O Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias, também produzindo decisões contraditórias sobre os mesmos assuntos, ou seja, isso tudo sempre gerou uma grande instabilidade aos gestores públicos. Eu lembro um determinado evento que eu participei em Brasília, sobre qualificação, sobre treinamento, sobre a nova lei, a lei, até então, a lei de licitações, 8666, e também a mudança da LINDB. Então, eu fui participar de um seminário em Brasília, e eu lembro do palestrante fazer uma exposição onde ele colocava ali 2 entendimentos em um determinado informativo do TCU, onde dois órgãos do Tribunal de Contas da União entendiam de forma completamente divergente, diferente, sobre o mesmo assunto. Então, o palestrante fez a seguinte pergunta, né, a todos os presentes: e aí, como orientar, né, o gestor público numa situação dessa? Porque nós que trabalhamos na área, nós que estudamos o assunto, a matéria, e permanentemente, né, jamais podemos deixar de estudar o assunto, nós sempre nos deparamos com esse tipo de situação, onde aqueles que deveriam pacificar os entendimentos não costumam trazer essa segurança jurídica para nós. Então, como que o assessor vai conseguir orientar de forma segura também o seu cliente, né? Ou então a equipe técnica da administração pública, como ela vai conseguir assessorar de forma segura aquele gestor público que confia na abordagem técnica da sua equipe? Então, é realmente uma situação difícil, né? E que, infelizmente, é a realidade. Então, o que isso nos traz de ensinamento? Que todos aqueles envolvidos com esse processo, esse procedimento administrativo, precisam ser eternos estudantes, esse é o primeiro ponto, e a qualificação dessas pessoas precisa ser permanente. Repito, tanto daqueles que compõem os quadros da administração pública, como aqueles também que compõem os quadros das empresas privadas que contratam com o poder público. Logo, um diploma que perdurou por longos 28 anos, ainda hoje suscita inúmeros debates e questionamentos e decisões contraditórias, não é agora a nova lei 14.133, que em 2 anos conseguirá pacificar, né, e trazer uma grande segurança jurídica a ponto de não haver dúvidas sobre a sua interpretação, sobre os seus dispositivos. Pelo contrário, a gente está iniciando um processo de adaptação, de conhecimento da lei. A lei ela é densa, ela possui 194 artigos, ou seja, é uma lei complexa. Então, é preciso se entender a fundo o que ela pretende,
que ela traz de novo, o que ela traz de segurança aos gestores públicos. A gente, por exemplo, não tem hoje ainda nem sequer, né, decisões judiciais ou de tribunais de contas sobre a nova lei. A gente tem uma lei muito nova, ela é muito recente. Então, os entendimentos hoje sobre a novo diploma legal, eles vão partir do dia a dia, né, dos operadores do direito, especialmente, da doutrina, também dos entendimentos já consolidados, vamos dizer assim, né, de tudo aquilo que também permaneceu da Lei 8.666, ou seja, está todo mundo ainda tateando, está todo mundo ali ainda se movimentando no escuro para poder entender bem um pouco do que essa nova lei vai trazer de realmente segurança jurídica, que é o que todos precisam, né? Um país inseguro juridicamente é um país que não é atrativo para investimentos, tanto investimentos nacionais como internacionais. Então, a mudança, na minha opinião, foi em boa hora. Há muitas críticas em relação à lei, mas sempre haverá, isso é inevitável, né? E as críticas fazem parte para que a gente possa ter um processo evolutivo, né, daquele diploma. Então, as críticas são importantes. É importante também que o Congresso esteja atento a essas críticas para que realmente a gente consiga, ao longo do tempo, fazer as adaptações necessárias e a gente sempre busque o melhor diploma legal, porque essa lei é de uma complexidade também, de uma importância tão grande, Tati, que tudo, praticamente, né, como ela é a principal lei de licitações, então, tudo aquilo que impacta a sociedade no que diz respeito às obras públicas, ou quase tudo, partirá dessa lei, do entendimento das regras estabelecidas por essa lei. Por isso eu entendo que, eu repito, né, a necessidade de qualificação permanente de todos os agentes é fundamental para o êxito, não somente né, da lei propriamente, que ela seja efetiva, como também para a segurança de todos os envolvidos e também, principalmente, né, o resultado final, que é levar para a sociedade obras e serviços de qualidade e com segurança jurídica para que a gente não tenha ali obras paralisadas pelo caminho e que atrapalha, né, essa paralisação atrapalha toda a sociedade, de modo geral. Muito bem. A lei de licitações ainda será motivo de muitos debates e questionamentos por se tratar de uma lei nova, ampla e de grande importância para a sociedade brasileira. Mas com certeza teremos muitas outras oportunidades para aprofundarmos esse assunto aqui na revista eletrônica Cidades e Negócios. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para informar que, a partir de hoje, o advogado Cláudio Moraes passará a fazer parte da nossa equipe e interagir permanentemente conosco, trazendo sua análise jurídica sobre temas que envolvam a administração pública. Doutor Cláudio, aproveito esse momento para agradecer pela entrevista e dar as boas-vindas à revista eletrônica Cidades e Negócios. E agora a palavra está com você para as suas considerações finais. Tati, eu quero agradecer, né, imensamente o convite da revista. Vai ser uma honra poder participar da revista eletrônica Cidades e Negócios, trazendo aí novidades, abordagens jurídicas sobre temas relacionados à administração pública, e logo teremos, né, muitas novidades aqui na revista e espero contar com a interação, né, do público, porque a ideia vai ser tentar fazer um material, um produto que atenda aos interesses, né, das pessoas que seguem a revista e as outras que com certeza passarão a seguir. Então, eu agradeço novamente o convite e até breve. Acompanhem a revista eletrônica Cidades e Negócios para saber muito mais. Fiquem atentos, porque o tempo todo trazemos novidades, muitas informações e esclarecimentos sobre assuntos relacionados ao poder público. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para nos ajudar a levar para mais pessoas esses nossos materiais. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades. O Brasil que dá certo está aqui. Revista eletrônica Cidades e Negócios. Associe sua marca às matérias e entrevistas de alto nível. Mostre-se a um público-alvo de qualidade. Conheça e anuncie. Revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.